Hey, it's good to be back. It was really wonderful the first talk this morning. É muito bom estar de volta. A primeira pregação foi muito boa esta manhã. For those of us joined us here live in the studio or just tuned in on TV, I should explain a little bit about my hand as we start. Bom, a vocês que estão aqui ao vivo aqui no estúdio, aqueles que estão nos assistindo pela televisão, A couple weeks ago, eu quero explicar um pouquinho mais. Algumas semanas atrás, I was helping my wife in the kitchen. eu estava na cozinha com a minha esposa I was cutting something and the knife slipped. e eu estava cortando algo e a faca escorregou Badly cut one of my fingers. e cortou aí os meus dedos, It cut two tendons and a nerve. cortou 2 tendões, um nervo. And it's slowly healing. Então, agora está em processo de cura. But I don't think of a better place to be than right here, Mas eu quero dizer que não há um lugar melhor para estar aqui, where there's a special devotion onde temos essa especial devoção to the bloody hand of Jesus. às mãos ensanguentadas de Jesus. I take consolation from that. Então, eu tenho recebido consolação disso. Well, this morning we talked about my own testimony, Bom, esta manhã eu falei sobre o meu testemunho pessoal, how God poured out His Holy Spirit on me, como Deus derramou sobre mim o Espírito Santo, how He gave me the grace of conversion and como repentance, me deu a graça da conversão, do arrependimento, and how the most important decision I ever made in my life e foi a decisão mais importante da minha vida. happened when I was a senior at the university, Eu estava já no meu último ano da universidade, and I swallowed my pride, eu tive que engolir o meu orgulho, let go of my fears, eu tive que abandonar os meus medos and surrendered to Jesus Christ. e me entregar a Jesus Cristo. And shortly afterwards was baptized in the Holy Spirit. E certamente depois disso eu fui batizado no Espírito And Santo. then the long, interesting journey after that, E depois disso aconteceu uma longa e interessante jornada, which continues to today. que continua até os dias de hoje. And it's very special to be here today É muito especial para mim estar aqui hoje. because as Padre Eduardo shared earlier this morning, Assim como o Padre Eduardo partilhou conosco hoje, agora de manhã, we met each other for the first time nós nos conhecemos pela primeira vez back in 1969. lá pelos idos de 1969. He visited us in Michigan, Ele nos visitou em Michigan and we prayed with him to be baptized in the Holy e eu orei Spirit. com ele a fim de que ele fosse batizado no Espírito Santo. And he returned to E Brazil ele retornou para o Brasil and became a real apostle of baptism in the Holy e Spirit. se tornou um verdadeiro apóstolo do batismo no Espírito Santo. And then we also talked this morning about how important it is to know the truth about our situation. E também nós falamos essa manhã a importância de conhecer a verdade sobre a nossa situação. That God is very merciful to us, Deus é muito misericordioso conosco, but He expects us to respond to His mercy mas Ele espera que nós respondamos a essa misericórdia with sincere repentance com um sincero arrependimento and conversion. e uma conversão. But He's not just interested in forgiving us our sins. Mas Ele não está simplesmente interessado em perdoar os nossos pecados. He wants to draw us into a deeper and deeper relationship with Him. Ele quer nos atrair para um relacionamento cada vez mais profundo, And with one another. uns com os outros. Don't forget the Holy Spirit is the Holy Spirit. Não esqueça que o Espírito Santo é o Santo Espírito. And in the Creed we call Him the Lord and Giver of life. E nós o chamamos o Senhor que dá a vida no credo. And the church recognizes Him as the sanctifier, E a igreja o reconhece como o santificador, the one who makes us holy. aquele que nos faz santo. So there's an initial conversion, Então a conversão inicial, but then there's deeper and deeper conversions our whole life long. depois da nossa conversão inicial, acontece uma conversão cada vez mais profunda ao longo da nossa vida. Deeper and deeper surrenders to Jesus. Uma entrega cada vez mais profunda a Jesus. More and more union with God Mais e mais união com Deus. and with one another. E com uns com os outros. In fact, in Hebrews chapter 12, Olha, de fato, em Hebreus capítulo 12, it says, strive for that holiness ele diz, olha, lute por essa santidade, busque essa santidade, without which sem a qual no one will see the Lord. ninguém pode ver o Senhor. We want to see the Lord, don't we? Nós queremos ver o Senhor, não queremos?
that means we want to grow in holiness. Isso significa que temos que crescer em santidade. So let's talk a little bit about what holiness is. Então vamos falar um pouco o que é a santidade. When we hear the word holy, we think of all different kinds of things. Quando a gente pensa em santo, ser santo, a gente pensa numa série de coisas. We think of saying the rosary. A gente pensa em rezar o rosário, We think of lighting candles in church. a gente pensa em acender velas na igreja, We think of halos around the heads of saints. a gente pensa em auréola na cabeça dos santos, Many different things. muitas coisas diferentes. But what's the essence of Mas holiness? qual é a essência da santidade? This is what Jesus said. É isso que Jesus diz. He said what this is all about E o que ele diz tem tudo a ver. is loving the Lord our God Amar a Deus nosso Senhor with our whole heart, our whole com mind, todo o nosso coração, com toda a nossa mente, our whole soul, our whole strength, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, and our neighbor as ourselves. e o nosso próximo como a nós mesmos. Now, when we hear about the call to holiness, Quando a gente ouve do chamado à santidade, a lot of times we say, yes, I want to respond. muitas vezes a gente diz, sim, eu quero responder, But then we add, mas daí a gente recua. but. Mas aí vem aquele mas. So let's take a look at some of the things that keep us back from a wholehearted yes to the call Então to vamos ver holiness. algumas coisas que nos mantêm afastados de nos tornar de todo o coração santos, responder com todo o coração a esse chamado à santidade. Sometimes we say, hey, I know I'm called to holiness, but I'm just a lay person. Então a gente diz, olha, eu conheço esse chamado à santidade, mas eu sou apenas um leigo. I have family Eu difficulties. tenho dificuldades familiares, I have financial tenho difficulties. dificuldades financeiras, I have health difficulties. tenho dificuldades de saúde. I just have all kinds of concerns in my life. Eu tenho uma série de preocupações na minha And vida. I'm so busy. Eu sou tão ocupado. It's those priests and nuns that are really called to holiness. Olha, eu acho que somente os padres e as freiras, as irmãs religiosas, são chamados à santidade. I'm just a lay person. Eu sou apenas um leigo, But you know, mas sabe de uma coisa? the only reason why any of us have been created A única razão para a qual todos nós fomos criados is to be one with God forever. é ser um com Deus para sempre. We were created for holiness. Nós fomos criados para a santidade. We were created for eternal life. Nós somos criados para a vida eterna. We were created for heaven. Nós somos criados para o céu. And the very difficulties in our life, E as dificuldades da nossa vida, those various pressures and anxieties, todas as nossas ansiedades e preocupações, are all things that God is permitting tudo isso Deus permite to draw us into a deeper union with Himself. para nos atrair a uma união mais profunda com Ele. He wants us to learn Ele quer que aprendamos that we can't do it by ourselves, que nós não podemos isso por nós mesmos, that it isn't just up to us, que não depende só de nós, but God the Father wants to be our Father. mas que Deus Pai quer ser o nosso Pai. When my wife and myself were about to get married, Quando a minha esposa e eu estávamos prestes a nos casar, I didn't have a good job. eu não tinha um bom trabalho. I only had a part-time job. Eu tinha um trabalho em tempo parcial. I was wondering, how can we do this? E eu pensei assim, como é que a gente pode levar isso adiante? And then I felt the Lord gave me a scripture passage, Aí o Senhor me deu uma passagem das Escrituras which has really been the foundation of our married life. que tem sido o fundamento da nossa vida matrimonial. It was from Luke chapter 12. Lucas capítulo 12, Jesus said the unbelievers are always worried que diz, os incrédulos estão sempre preocupados. about what they're going to wear, what they're going to eat. O que vão comer, o que vão vestir. But I say to you, Mas eu digo-vos, seek first the kingdom of God buscai em primeiro lugar o reino de Deus and His e holiness, sua santidade. and these other things will be given to you as E o well. seu reino, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Because your heavenly Father knows you need them. Porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vos necessitais. Now, this is not the prosperity gospel. Isso não é o evangelho da prosperidade. This is not where Jesus is promising to give us a Mercedes. Não é, Jesus não está prometendo nos dar uma Mercedes. This is where Jesus is promising to give us what we need Jesus está nos prometendo dar aquilo que nós necessitamos to carry out the mission for which He created para us. levar a cabo a missão para a qual Ele nos criou. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, 2 days ago I celebrated my 50th wedding anniversary.
Há 2 dias eu celebrei os 50 anos do meu aniversário de casamento. And my wife and I want to testify to you. E a minha esposa e eu queremos testemunhar para vocês. This promise of Jesus is true. Essa promessa de Jesus é verdadeira. If we seek first the kingdom of God Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus and to grow in holiness, e crescer em santidade, the Father will give us what we need o Pai nos dará tudo o que to necessitamos carry out the purpose for which we've been created. e levar a cabo a missão para a qual nós fomos criados. So, Então, those difficulties are invitations. essas dificuldades são convites, Those difficulties are means. essas dificuldades são meios Seek first the kingdom of God. para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cast all your anxiety on Him, Lance todas as tuas dificuldades nele, because the Scripture says porque as Escrituras dizem, He cares about you. Ele se importa com você, He cares about Ele you. cuida de você, He cares about you now. Ele cuida de você agora, He cares about you today. Ele cuida de você hoje, He cares about you exactly where you are and exactly what you're experiencing. Ele cuida de você exatamente onde você está, o que você está experienciando. Let go Deixa ir and let God love you. e deixa que Deus te ame. Now, sometimes we also are held back from saying yes to holiness for another reason. Muitas vezes a gente retém o nosso sim a Deus por outra razão. We think there'll maybe be a better time in the future Talvez o seguinte, talvez eu num momento melhor no futuro, where the circumstances of our life will be better, quando as circunstâncias da minha vida serão melhores, when our children are grown, quando os nossos filhos crescerem, when we get a better job, quando tivermos um melhor emprego, when this illness goes away, quando essa doença for embora, when I retire, quando eu me aposentar, when I move, quando eu me mudar, when my husband dies. quando meu esposo morrer. No, Não. now's the best time. Agora é o melhor tempo. We don't know how much time we have left to live. Nós não temos quanto tempo de vida ainda temos para viver. Every day, all over the world, Todos os dias e no mundo inteiro. here in Brazil also, Aqui também no Brasil, thousands and thousands of people are dying, milhares de pessoas morrem are appearing before the judgment seat of Christ, e vão se apresentar diante do tribunal do julgamento de Cristo are giving an account of their life. para dar contas da sua vida. Young people are dying, Muitas pessoas morrem. old people are dying, Pessoas jovens morrem, pessoas velhas morrem, middle-aged people are dying. pessoas de meia idade morrem. We don't know how much time we have. Nós não sabemos quanto tempo nós So it's temos. really important that É today importante que hoje we respond to the Lord. nós respondamos ao Senhor. Now is the acceptable time. Agora é o tempo favorável. If you hear His voice today, Se ouvires a sua voz hoje, harden not your heart. não fecheis o vosso coração. So just say yes today. Então, simplesmente diga sim hoje. Yes, Lord, I want to grow in holiness. Sim, Senhor, eu quero crescer em santidade. Yes, Lord, I want to grow closer to you. Sim, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. I don't just want my sins forgiven. Eu não quero somente os meus pecados perdoados. I want friendship with you. Eu quero uma amizade contigo. There's one more reason why sometimes we hold back from saying yes to Há mais holiness. uma razão pela qual muitas vezes a gente retém We o read nosso the- sim a Deus. We read the lives of the saints, Nós lemos a vida dos santos and we're encouraged and inspired, e, claro, nos inspiram, nos encorajam, but also sometimes we're discouraged. mas muitas vezes também nos desencorajam. We read about these great penances that some of the saints did. Nós lemos sobre as grandes penitências que fizeram esses We santos. say, I don't think I can do E a that. gente pensa, eu acho que eu não consigo fazer isso. I don't feel attracted to Eu não that. me sinto atraído a isto. And of course, Saint Therese of Lisieux felt the same way. E, com certeza, Santa Teresa de Lisieux, ela experimentou a mesma coisa. She said, I really like to be a saint, Ela disse, eu realmente gostaria de me tornar uma santa, but I don't feel attracted to these great mas eu não me penances. sinto atraída a essas grandes penitências. I wonder if there's a shortcut for people like me. Eu pergunto, será que não existe um atalho para pessoas iguais a mim? And she found a shortcut. E ela encontrou um atalho. We'll tell you about that in a few minutes. Eu vou contar a vocês em poucos minutos. But sometimes when we read the lives of the saints, Mas muitas vezes, quando a gente lê a vida dos we santos, say, by the time I die, a gente diz, olha, quando eu morrer, I don't think I'm going to be purified enough eu não quero ser purificado agora. to immediately enter into heaven. É para imediatamente entrar no céu. So I'm going to aim for purgatory. Algumas pessoas, elas almejam simplesmente o purgatório.
Now, there's a couple problems with aiming for purgatory. Mas há uma série de problemas se você almeja só o purgatório. One is that nowhere in the Bible does Jesus say, aim for purgatory. Não há nenhuma passagem na Bíblia onde Jesus diga almeje o purgatório. It's not in the Catholic Bible. Não está na Bíblia Católica. Jesus says, aim for heaven. Jesus diz, almeje o céu. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Seja perfeito, como o Pai do céu é perfeito. Now, this sounds impossible. Se ele diz, é possível. But Jesus says, for human beings, it is impossible. Ele diz, olha, para vocês, seres humanos, é impossível. But for God, all things are possible. Mas para Deus, tudo é possível, nada é impossível. Even making us into saints. Mesmo fazer de nós santos. But there's a bigger problem with aiming for purgatory. Mas há um grande problema se nós almejarmos apenas o purgatório. We don't always hit the targets we aim for. A gente não sabe qual é o alvo que a gente almeja. So if we're aiming for heaven and miss, Então, se a gente almejar o céu e a Thank gente God perder, thank God for purgatory. agradeça a Deus pelo purgatório. We're saved, we just need to be purified more. Nós estamos salvos, apenas vamos passar por uma purificação. But what happens if we aim for purgatory Mas o que acontece se você almeja and o miss? purgatório e perde o purgatório? Not good. Não é bom. I hear it's hell to miss purgatory. Olha, eu quero dizer, se perder o purgatório, você vai chegar no inferno. Okay, how can we grow in holiness? Então, como é que a gente pode crescer em santidade? St. John Paul II said there's 4 basic principles João Paulo II ele nos dá 4 fundamentos essenciais, that help us princípios, understand the spiritual journey. Para compreender a nossa jornada espiritual. And he took these principles from the writings of the saints. Ele tirou esses princípios dos escritos dos santos. Principle number 1. Princípio número 1. The spiritual journey is totally dependent on the grace of God. A jornada espiritual depende totalmente da graça de Deus. Principle number 2. Princípio 2. Our effort is necessary. O nosso esforço é necessário. It's not sufficient, but it's necessary. Não é suficiente, mas é necessário. Principle number 3. Princípio número 3. There are some painful dimensions to the process of purification. Há algumas dimensões penosas no processo dolorosas no processo de purificação. What John of the Cross describes as dark nights. É aquilo que João da Cruz descreve como a noite escura da alma. Principle number 4. Princípio número 4. No matter how difficult the journey, não importa quão difícil é a jornada, no matter what effort it takes, não importa o esforço que é necessário, there is no journey more worth taking. Não há nenhuma jornada mais importante, mais valiosa do que esta. Than the journey towards deeper union with God. Uma jornada com uma união mais profunda com Deus. Because the deeper we grow in union with God, porque quanto mais profundamente nós crescemos em união com Deus, the more fruitful our life will become. Muito mais frutuosa vai ser a nossa vida. There's a profound link between the depth of our union with God. Há uma profunda ligação entre uma profunda união com Deus and the fruitfulness of our life. E uma vida frutuosa nesta vida. Now we're not going to have time to go through all 4 principles. Eu não tenho tempo para passar todos esses 4 princípios. So I'm going to try to get through the first 2 principles. Mas eu vou passar só os 2 primeiros princípios. And I'm happy to report E eu tenho a felicidade de reportar para vocês that I've written a book on all these principles. Que eu escrevi um livro sobre esses 4 princípios. It's called The Fulfillment of All Desire. Chamado A Realização de Todo Desejo. It took me 10 years to write it. E eu levei 10 anos para escrevê-lo. And it contains the best wisdom the Catholic Church has. E ali ele contém a melhor sabedoria que a igreja oferece. From the writings of the saints. A partir dos escritos dos santos. I felt like the Lord helped me to put it together in a clear, orderly way. Eu senti que o Senhor me pediu a colocar essa sabedoria de uma maneira clara e ordenada nesse livro. That ordinary people can understand. A fim de que pessoas comuns pudessem entendê-la. I'm happy to report it's being translated right now into Portuguese. E eu quero dizer a vocês que este livro está sendo neste momento traduzido para o português. And will be published here soon. E vai ser em breve publicado aqui no Brasil. So I can't share everything I'd like to, but the book is coming. Então, olha, eu não consigo partilhar com vocês tudo, mas o livro está chegando. Principle number 1. Princípio número 1. The spiritual journey is totally dependent on the grace of God. A jornada espiritual depende totalmente da graça de Deus. And here's where Saint Therese of Lisieux is a wonderful teacher. E aqui Santa Teresa de Lisieux é uma mestra maravilhosa.
I told you she said she wanted to be a great saint, but didn't think she could do it. Eu disse a vocês que ela gostaria de ser uma grande santa, mas ao mesmo tempo ela não se sentia capaz disso. Then one day she was praying, E um dia ela estava orando and the Lord showed her something. e o Senhor mostrou a ela algo. She said, if you place yourself in the arms of Jesus, E disse a ela: se você puser você mesma nos braços de Jesus, you will be amazed at what you'll then be able to see. você vai ficar maravilhada com aquilo que você será capaz de ver. And can what begin to happen in your soul. E ali o céu vai começar a acontecer na sua alma. Now we might think about this with the biblical image. Nós podemos entender isso a partir de uma imagem bíblica. Remember the beloved disciple John, Lembra o discípulo amado João, resting his head on the breast of Jesus. quando ele descansou a sua cabeça no peito de Jesus? What does that picture show us? O que esta imagem nos mostra? Complete trust, Total confiança. complete confidence, Total confiança. complete security, Total segurança. complete intimacy. Total intimidade. And what the saints say E o que os santos dizem? is that there's room on the heart of Jesus for everybody. E diz que há lugar no coração de Jesus para todos. Jesus is inviting all of us to that rest, to that trust. Jesus nos convida hoje, todos nós, a descansar em seu coração. And Therese told something that helps us understand what that means in practice. E Teresa nos ensina algo que nos ajuda a entender isso na prática. She writes in the story of her soul. Ela escreveu a história de uma alma. She said, I've been in the convent almost 7 years. Olha, eu estou aqui, estou no convento há quase 7 anos. She only had a year or two to live before she died. E apenas um ano antes dela morrer, She died at the age of 24, ela morreu com a idade de 24 anos, suffocating from tuberculosis. sufocada pela tuberculose. And so she writes this when she's almost dead. E ela escreve isso quando ela estava prestes a morrer. She said, I've been in the convent 7 years, Ela diz: olha, eu tenho estado nesse convento por 7 anos. and almost every time I've gone to pray, E quase todas as vezes que eu entro em oração, even after receiving communion, mesmo após receber a comunhão, I fall asleep. eu adormeço. She says, you'd think I'd be absolutely discouraged. E você pensa: olha, isso pode parecer para você absolutamente desencorajador, desanimador. Because the whole purpose of being a Carmelite Porque todo o propósito de se tornar uma carmelita is to pray. é orar. And I'm falling asleep every time I go to pray, E todas as vezes que eu vou orar, eu adormeço. even after receiving communion. Mesmo depois de receber a comunhão. She says, you know what? Sabe de uma coisa, disse ela, I'm not discouraged eu não me sinto desanimada, because I know porque eu sei that God loves que me Deus me ama, even while I'm sleeping. mesmo quando eu estou dormindo. Hey, that's an important thing for us to know too, isn't it? Isso é uma coisa importante para que a gente saiba também, não é? How many out there have sleepy prayer time sometimes? Quem de vocês aqui, levante a mão, quem de vocês adormece quando estão orando? Levante a mão. I think everybody Eu acho que todos. sometimes has sleepy prayer time, sometimes a lot of times. Muitas vezes a gente tem tempos de oração dormente. Eu penso que muitas vezes, que isso acontece muitas vezes. Why was Therese not discouraged? Por que Teresa não desanimou? She said, because I know Porque ela disse: eu sei that God loves que me Deus me ama, even while I'm sleeping. mesmo quando eu estou dormindo. Her confidence wasn't in the quality of her prayer times. A confiança dela não estava na qualidade de oração durante o seu tempo de oração. Her confidence was in the power of God's love A confiança dela estava no poder do amor de to Deus. take her sleepy prayer times Então, quando você ora e adormece, and work transformation in her soul. quando ela estava dormindo, orando, a transformação estava acontecendo na alma dela. She also said, I know this is true E ela disse: eu sei que isso é verdade, because I see when parents put their children to sleep at night, porque eu sei que quando os pais colocam um filho para dormir à noite, they love them just the same. eles a amam aquela criança da mesma maneira. Well, as a parent Então, como pai, of 6 children, eu tenho 6 filhos, grandparent of 17 grandchildren, eu sou avô de 17 netos. I can say Eu posso dizer that sometimes when we put our children to que sleep, muitas vezes quando a gente coloca um filho para dormir, we love them even more than when they were awake. a gente o ama mais ainda do que quando eles estão acordados.
Thank God they stopped screaming. Graças a Deus eles pararam de berrar. I was losing my holiness. Eu estava começando a perder minha santidade. And also she said, I see that when doctors put their patients to E sleep, ela diz também, olha, eu vejo que isso acontece quando os doutores, os médicos, põem um paciente para dormir. they do life-saving surgery. Eles fazem ali uma cirurgia para salvar vida. So Teresa's confidence was in the power of God's love. Então, a confiança de Teresa habitava no poder do amor de Deus. Take her sleepy prayer times Então, ela tinha o seu momento de oração quando dormia, and work transformation in her soul. e ali acontecia a transformação da sua alma. Now, something else I noticed. Olha, mais alguma coisa que eu percebi. She didn't write about this, Ela não escreveu a respeito disso, but I noticed it. mas eu sei. She kept showing up to those sleepy prayer times. Mesmo sabendo que ela adormecia, ela nunca deixou de comparecer aos seus momentos de oração. She kept going to Mass. Ela continuou indo à missa. She kept pointing in God's direction. Ela continuou indo em direção a Deus. She kept desiring to grow in union with Him. Ela continuou desejando crescer em união com Deus. And St. Catherine of Siena tells us É como nos diz Santa Catarina de Sena, that desiring union with God is itself a prayer. que desejar a união com Deus já é uma oração. So keep on showing up. Então, continue se apresentando. Keep on putting one foot in front of the next. Continue colocando um passo à frente do outro. Keep on showing up. Continue se apresentando. Okay, principle number 2. Princípio número 2. Our effort is necessary. O nosso esforço é necessário. It's not sufficient. Não é suficiente. We can't make ourselves holy. Nós não podemos fazer a nós mesmos santos. Only the Holy Spirit can bring healing to our soul. Somente o Espírito Santo pode trazer cura às nossas almas. But we can do some things to open ourselves to His healing. Mas podemos fazer algo para abrir a nós mesmos para a sua cura. And we can do some things to remove obstacles to His working. E podemos fazer algo para tirar os obstáculos à sua ação. What can we do? O que podemos fazer? First of all, we can pay attention to God. Em primeiro lugar, podemos prestar atenção a Deus. We can pray. Nós podemos orar. I think the second most important decision I ever made in my life Eu penso que a segunda mais importante decisão que eu já fiz na minha vida was to take some time each day for personal prayer. foi separar um tempo de oração pessoal todo dia. Prayer groups are really important. Grupos de oração são realmente importantes. Praying with brothers and sisters is really important. Orar com irmãos e irmãs é realmente importante. The Holy Mass is the most important of all. A Santa Missa é a mais importante de todas. But Jesus also told us Mas Jesus também nos disse to shut the door que fechar a porta and have a quiet prayer time with the Lord. e ter um momento de intimidade pessoal com o Senhor. And this is really important. Isso é muito importante. A lot of times we depend on the prayer of the community Muitas vezes a gente depende da oração da comunidade and we neglected our own one-on-one time with the e Lord. nós negligenciamos a nossa oração face a face com Deus. And a very practical decision we can make E uma decisão muito prática que a gente pode tomar to help us grow in holiness para que nos ajuda a crescer em santidade is to begin taking some time each day for personal prayer. é separar tempo diário para a nossa oração pessoal. Or maybe we did it one time ago in our life, Talvez a gente fez isso uma vez em nossa vida, but have drifted away from it. mas a gente acabou se afastando disso. We need to come back to it. Então a gente precisa retornar. It's very hard to grow É muito difícil crescer. unless we're taking some time for personal prayer. E por isso que é importante ter tempo para a oração pessoal. Now, St. Francis de Sales Então agora São Francisco de Sales, said busy Catholic lay people, sorry? St. Francis de Sales Okay. said busy Catholic lay people. Ele era, quando ele era um leigo católico muito ocupado, ele diz que quando um leigo católico muito ocupado, Shouldn't pray more than an hour a day. ele não deveria orar mais de 1 hora por dia. Now, most Catholic lay people say, whoa. E algumas pessoas, leigos católicos, dizem, uau! Now, the reason why he said that, E a razão pela qual ele diz isso, he said, how do you expect in the busyness of life ele diz, como é que vocês esperam que no agito, na agitação do dia, da vida, in your family, na sua família, in your work, no seu trabalho, in your neighborhood, na sua vizinhança, in your parish, na tua paróquia, to be in those situations attentive to the Holy Spirit, como é que nessa situação você pode se tornar atento Able ao to- Espírito Santo? able to have a peace of soul, Ter paz no coração,
out of which we can be a blessing to other people. Como é que você pode se tornar uma bênção para as outras pessoas? Obviously, if you're not used to praying an hour a day, don't start with that. Obviamente, se você não está acostumado a orar 1 hora por dia, não comece com 1 hora. But start with 10 or 15 minutes a day. Vamos começar com 10 ou 15 minutos por dia. Maybe let it grow over time. E vai crescendo com o tempo. St. Teresa of Avila Santa Teresa d'Ávila, said for the first 13 years when she was in the convent, ela diz que pelos primeiros 13 anos, quando ela estava no convento, her mind was like wild horses. a cabeça dela era como um cavalo selvagem. Her thoughts were going all over the place. O pensamento dela corria para todos os lados. And the only way she could pay attention to E God a única maneira que ela conseguia dar atenção ao Senhor was with the help of spiritual reading. era com a ajuda da leitura espiritual. So get a good book. Então, consiga um bom livro. Open the Bible. Abra a Bíblia. Let it keep your hunger for God growing. Continue que a tua fome por Deus cresça. And at a certain point, put down the book. E depois de um certo momento de leitura, coloque de lado o livro. And remember what the Lord says in the Psalm. Eu lembro aquilo que o Senhor diz nos Salmos: Be still parai and know e reconhecei that I am God. que eu sou Deus. Okay, what else can we do? O que mais a gente pode fazer? We can turn away from those things that block or slow down. Nós podemos nos afastar daquelas coisas que nos impedem, nos bloqueiam de crescer, The work of the Holy Spirit in our soul. que nos impede que a obra do Espírito Santo aconteça em nossas almas. That means we need to turn away from sin. Nós temos que nos afastar do pecado. And first of all, we need to turn away from serious sin. E, em primeiro lugar, temos que nos afastar dos pecados graves. Now, a lot of times today, if you mention serious sin, Muitas vezes, quando a gente menciona pecados graves, people don't really know what you're talking about. as pessoas não sabem daquilo que estamos falando. They say, what do you mean? O que você quer dizer? Because for many years now, people have heard things like this. Porque por muitos anos as pessoas estão pensando da seguinte maneira: God's not so concerned about these little personal things in your life. Deus não está preocupado com essas tuas questões pessoais da tua The vida. church is too focused on those things. Olha, você está muito focado nessas coisas. God's really concerned about the big issues in the world. Deus está realmente preocupado com as grandes questões do mundo. He's concerned about peace and justice. Está preocupado com a questão da paz e da justiça. He's concerned about the environment. Está preocupado sobre a questão ambiental. And it's true that God's concerned about those big issues very much. E é verdade que Deus se preocupa muito com todas essas But He's questões. still very concerned about those small personal issues in our life. Mas também está preocupado com essas pequenas questões da nossa vida pessoal. He's still very concerned that we, in our personal lives, keep the Ten Commandments. E ele está preocupado com essas questões pessoais, inclusive a observância dos 10 mandamentos. And there's a lot of deception right now in the world and in the church. E há muito engano agora no mundo, inclusive dentro da igreja. Jesus predicted it. Jesus predisse The isso. apostles predicted it. Os apóstolos predisseram. They said a time is coming Ele diz: chegará o tempo when people won't want to hear sound teaching, que as pessoas não mais ouvirão a sã doutrina, but they'll look for teachers to tell them what they want to hear. mas irão à busca daquilo que elas querem ouvir. And that's happening all around us. Isso está acontecendo à nossa volta. That's why we need to know what the Word of God says. Mas é por isso que a gente precisa entender aquilo que a palavra de Deus afirma, And what the Catholic Church really teaches. aquilo que o ensinamento da igreja diz. For instance, 1 Corinthians chapter 6. Então, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, Paul says, don't let anybody deceive you. Paulo diz que ninguém vos engane. The immoral will not enter into the kingdom of Os God. imorais não entrarão no reino de Deus. The fornicator, Os fornicadores, the adulterer, os adúlteros, the person who engages in homosexual activity, os efeminados, aqueles que estão envolvidos em atividade homossexual, the thief, the robber, os ladrões, the os assaltantes, the drunkard, the os idolater bêbados, os idólatras, will not enter the kingdom of God. não entrarão no reino de Deus. And then Paul says the good news. Então, Paulo nos dá uma boa notícia. Some of you were engaged in these things, Alguns de vocês estavam envolvidos com isso, but you've been set free mas fostes libertos by the sacrifice of pelo Jesus, sacrifício de Jesus, by the gift of the Holy pelo Spirit, dom do Espírito Santo, by the sacrament of pelo baptism. sacramento do batismo. Praise the Lord. Deus seja louvado. But we need to hear clearly the word of God. Mas nós precisamos ouvir claramente a palavra de This Deus. isn't an isolated text. Isto não é um texto isolado. Galatians chapter 5, Gálatas capítulo 5, Paul goes through a very similar list of serious sins. Paulo ali, ele arrola
uma série de pecados sérios, graves. And he says, I warn you as I warned you before, E ele diz, eu vos previno como já vos preveni, that those who do these things que aqueles que os praticarem will not enter the kingdom of God. não entrarão no reino de Deus. Ephesians chapter 5. Efésios capítulo 5. The impure person will not enter the kingdom of God. Os impuros não entrarão no reino de Deus, Because of this, the wrath of God is breaking out upon the world. porque a ira de Deus se abate sobre o mundo. There's so many other texts as well. E há tantos outros textos igualmente. Now, I know it's hard to speak about these things today. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso hoje. Our culture is telling us you can be what you want and do what you want. A nossa cultura diz, você pode ser o que você quiser e pensar o que você quiser. There's a particular hostility Há uma hostilidade particular to the teaching of Jesus in the church contra os ensinamentos de Jesus na igreja on marriage and sexuality. sobre a sexualidade matrimonial. But we're fools Mas os tolos, if we exchange the wisdom of God se nós trocarmos a sabedoria de Deus for the lies of the evil one. pelas mentiras do maligno, He tells us these lies ele vai nos contar as suas because mentiras, he hates us. porque ele nos odeia. He wants our Ele destruction. quer a nossa He destruição. wants our unhappiness in Ele this world. quer a nossa infelicidade nesse mundo. And he wants us to be eternally separated from Ele God. quer que nós fiquemos eternamente separados de He wants Deus. to keep us from repentance. Ele quer nos manter afastados do arrependimento. He wants to keep us from receiving the mercy of Quer nos God. manter afastados de receber a misericórdia de Deus. Don't be a fool. Não seja tolo. Hold on to the word of God. Agarre-se Ask- à palavra de Deus. Ask him for the grace to obey it. Peça pela graça de obedecê-la. If you persevere in seeking to be free from serious sin, the Lord will help you. Se você perseverar, obedecer, Deus vai te ajudar. If you avoid what's leading you into sin, God will help you. Se você evitar o pecado e se você romper com o mundo, Deus vai te ajudar. Remember what Jesus said. Lembra o que Jesus disse? If your right eye causes you to fall, cut it out. Se a tua mão direita te leva a pecar, corte-a. If your hand causes you to sin, cut it off. Se a tua mão, se o teu braço, o teu olho te leva a pecar, corta, arranca. Better to enter eternal life missing an eye, missing a hand, É melhor entrar na vida eterna sem um olho, sem uma mão, um braço, than to go with an intact body into hell. do que ir com o corpo inteiro para o fogo do inferno. Jesus says, do whatever you need to do. Jesus, ele mostra que nós tenhamos que fazer o que precisamos fazer. If your computer is causing you to fall, throw it out. Se o teu computador te leva à queda, joga fora. If going to certain places is causing you to sin, don't go there anymore. Se certos lugares te levam ao pecado, não frequente mais. If drinking too much is causing you to sin, stop. Se a bebida te leva ao pecado, para de beber. Go to a 12-step group. Procure os 12 passos da sobriedade. Get software for your computer that will keep you from accessing bad pornography. Então põe ali, coloque no teu computador um software que te impeça de acessar coisas ruins, pornografia. Develop wholesome friendships Envolva-se com pessoas santas, com amizades santas, with other people who want to grow in holiness. que outras pessoas que também desejam crescer em santidade. Okay, what else can we do? O que mais podemos fazer? This last thing I never even heard about. Essa última coisa que provavelmente vocês nunca ouviram falar a respeito It's called affection for sin. é afeição pelo pecado. Sometimes we're nourishing an affectionate, nostalgic memory about a past sin. Muitas vezes a gente está alimentando uma afeição nostálgica, uma saudade dos pecados passados. Sometimes we're fantasizing about a possible future sin. Muitas vezes a gente fantasia sobre um pecado futuro a ser cometido. That's bringing a darkness into our soul. Isso atrai as trevas dentro da nossa When alma. that nostalgia for a past sin comes into our mind, Quando essa nostalgia pelos pecados passados entra em nossa alma, when fantasizing about a future sin comes into our mind, quando a gente fantasia a respeito de pecados futuros em nossa alma, identify it. identifique isso, identifique. Say, that's a wicked thought. That's a wicked thought. Diz assim, isso é um pensamento mau. I don't want that. Eu não quero isso. Reject it. Rejeite. Turn away from it. Afaste-se disso. Don't let that darkness into your soul. Não permite que essa treva entre em tua alma. The Lord has so much happiness for us. O Senhor tem
tanta felicidade The para Lord has nós. so much love for O us. Senhor tem tanto amor por nós, But we need to do our part. mas nós precisamos fazer a nossa We parte. need to do our part in paying attention to Him in prayer. Nós precisamos fazer a nossa parte, prestar atenção a Ele na oração. And we need to do our part in turning away from those things that can block our relationship E with nós Him. precisamos fazer a nossa parte, nos afastando daqueles pecados que nos impedem de nos relacionar com Ele. Or take away our hunger for God. E essas coisas tiram a nossa fome por Deus. There's so much more to say. Uma coisa mais para dizer. That's all the time we have for now. É o tempo que a gente tem ainda. But that book is coming soon. Olha, este livro ele está chegando muito em breve. Dear Lord, Querido Deus, please set free people today who are hearing this. por favor, liberte as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui. Please let them say a wholehearted yes to the call to holiness. Senhor, eu peço agora que Tu alimente neles, dê a eles o desejo da santidade. And make whatever practical decisions they need to Que eles make. possam, a partir de hoje, tomar decisões práticas para que isso aconteça. To make progress on the journey. Para que progridam nessa jornada. Amen. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus.